Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor, estamos chegando nesse exato momento aqui com o Pit News no Pit Instagram. É uma extensão do Pit Esquadrão, canal da alegria, canal da magia, canal que fala as coisas do Esporte Clube Bahia. E já dizendo pra você justamente fazer a sua inscrição, dar o joinha, também acionar o sininho e compartilhar com os amigos. E hoje nós temos aí um momento único para o Esporte Clube Bahia tentar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de América no Grupo F. É isso aí, sim. Esta noite para nós, ou seja, 19 horas, para Medellín, Colômbia, 17 horas, o Bahia enfrentando a equipe do Atlético Nacional de Medellín, considerado por muitos o time mais forte desse grupo e um dos mais fortes no geral, equipe que não perde há cerca de 8 meses em casa. E o Bahia vai tentar quebrar esse tabu. Não quebrou o tabu diante do São Paulo Futebol Clube? Por que não pode quebrar esse tabu? Não quebrou o tabu diante da equipe do Paysandu? Por que não pode quebrar esse tabu? Bom, vamos lá, né? Bom, o time do Esporte Clube Bahia, ele tem problemas, são 5 desfalques no geral. O goleiro Ronaldo e o Arias estão de fora, o Ronaldo até já na transição. Ademir, pelo segundo jogo consecutivo, aliás, segundo jogo consecutivo, Ademir também de fora desse compromisso, jogador Ademir, além do Gilberto, que treinou com o grupo, mas foi poupado para jogar o próximo jogo, que será o Grande Bavi do próximo domingo, pelo Brasileiro, a 9ª rodada. E ainda assim, de última hora, Rezende, que é um jogador de grupo, que é um jogador que é útil, diga-se de passagem, jogando bem contra o Paysandu há 2 semanas pela Copa do Brasil, como zagueiro, e no último jogo pelo Campeonato Brasileiro no setor de meio campo diante da equipe do Flamengo. Mas o treinador tricolor, o Rogério Ceni, ele tem a volta de 2 jogadores importantíssimos. O Eric Luiz, que vai fazer a lateral direita, porque o Bahia só tem hoje o Cauã, que é um garoto, ainda está junto à delegação do Esporte Clube Bahia em Medellín, mas a gente sabe que não tem condições de ser titular. É muito, digamos assim, perigoso colocar um jogador num jogo como esse de muita pressão. E o Caio Alexandre, esse fez muita falta no jogo contra o Flamengo, porque a qualidade de passe desse atleta é realmente excelente. Então, Bahia que tem 5 desfalques no geral, mas tem um retorno de 2 jogadores. Dito isso, foram 2 treinamentos que foram realizados aqui em Salvador, um na segunda-feira e outro lá em Medellín ontem à tarde, no horário inclusive do jogo. E o técnico Rogério Ceni, ele calcou muito esses treinamentos, ou focou, como queiram, na parte técnica e tática e de fundamentos, ou seja, as finalizações. Na nossa ótica, o time vai jogar com Marcos Felipe no gol, Eric Luiz na lateral direita, David Duarte, Mingo e o jogador Juba na lateral esquerda, setor de meio campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, na frente Pulga e William José. E aí, uma chance meio que remota do jogador Lúcio Rodrigues também entrar de primeira, porque mesmo sendo um jovem, é um jogador já acostumado a Libertadores de América, Então tá aí, essa deve ser a formação do Esporte Clube Bahia para esse compromisso importantíssimo diante do Atlético Nacional de Medellín. É bom lembrar para o torcedor que o Bahia pode se classificar hoje sim com os 3 pontos, se conseguir quebrar esse tabu do próprio time lá da Colômbia e quem sabe já estar classificado para a próxima fase, as oitavas de final da Copa Libertadores de América, a disputa aí no Grupo F. Vamos ouvir aí o jogador Eric Luiz, que fala sobre
a situação do jogo e também a sua, digamos assim, a seu deslocamento mais uma vez para a lateral direita, já que ele é jogador de ofício do setor de meio campo. Vamos aí ouvir o Eric Luiz. Entrevista coletiva com o meio-campista Eric. Eric, a primeira pergunta é de Luiz Guimarães. Eric, o Bahia deixou escapar uma grande oportunidade de chegar na penúltima rodada um pouco mais tranquilo na Libertadores. Mesmo assim, o Bahia só depende dele mesmo para classificar. Como deve ser a postura do time em campo para não repetir os erros do último jogo e sair com a classificação garantida? Bom, eu acho que o último jogo fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. Acho que a gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas como eu falei, agora ficou no passado e como você falou, a gente tem a oportunidade de brigar pela classificação na qual depende único e exclusivamente da gente. Então você podem ter certeza que nós vamos brigar e dar o nosso melhor em busca dessa classificação. Flávio Gomes, João Luiz e Dida Negrão perguntam: Eric, você está de volta após cumprir suspensão e terá pela frente um jogo tão decisivo que vale até a classificação do Bahia. Como você enxerga o nível de dificuldade desse confronto e se aquilo que o torcedor fez ontem no aeroporto serve de combustível a mais para vocês? Com certeza. Eu acho que para mim que acabou de chegar, eu acho que foi algo inesquecível, né? Desde o pré-jogo contra o nosso primeiro adversário na Libertadores, que eles fizeram uma festa linda também ontem, não foi diferente, nos passando uma energia, uma vibração muito positiva que a gente necessita para que a gente possa superar o desafio que está por vir no jogo de amanhã. Então a gente agradece, né, pelo carinho, pela força que eles nos deram ontem, porque a gente tem um desafio enorme, mas eu creio que a gente está preparado para que a gente possa fazer um excelente jogo e em busca do triunfo. Vinícius Daniel pergunta: Eric, semana importante para o Bahia, porque além do Atlético Nacional, domingo tem um clássico Bavi. Como vocês estão para lidar com essa sequência de decisões, sendo que também na outra quarta já tem o Paysandu, que é a Copa do Brasil? Bom, a gente sabe que o calendário brasileiro é um calendário muito extenso, de vez em quando acontecem de vir decisões consecutivas, como é o caso dessa semana, mas não é algo novo para a gente. A gente vem enfrentando jogos extremamente desafiadores, né? A gente jogou contra Palmeiras, Botafogo de forma seguida, conseguimos um triunfo fora de casa, um triunfo dentro de casa, ficamos 5 partidas sem ser derrotados. Então, assim, visto que a temporada é uma temporada de muitos jogos, a gente sabe que a gente vai enfrentar desafios como esses, mas como eu disse, volto a frisar que estamos preparados para que a gente possa fazer o nosso melhor em busca do triunfo, que é sempre o que a gente busca quando a gente entra em campo para defender essa instituição, essa camisa que é tão pesada. A penúltima pergunta é de Yuri Vieira, Manuel Nascimento e Silva Ortiz. Eric, como tem sido para você atuar como lateral direito? Você já tinha jogado nessa posição? Qual a maior dificuldade que você encontra jogando nessa posição? Eu já tinha, é uma pergunta que até é recorrente ali pelos meus companheiros. Eu joguei em várias oportunidades como lateral direito no Atlético Paranaense, então é algo que, por mais que saia um pouco da minha zona de conforto, eu tenho um pouco de conhecimento ali da posição. Como eu falei, como atleta eu quero estar sempre ajudando, né, a instituição na qual eu defendo, independente da posição. A gente sabe que a gente tem um conhecimento melhor na posição de origem, que a gente está acostumado a jogar, mas quando se trata em ajudar, né, de suprir a ausência de um ou dois companheiros nesse caso, né, a ausência do Arias e do Gilberto, eu vou dar sempre o meu melhor para que a gente consiga conquistar os objetivos da temporada e estou muito motivado para que, se houver oportunidade novamente, dar o meu melhor em busca do triunfo e, consequentemente, da classificação. A última pergunta é de Nilson Luiz. Eric, é um jogo de extrema importância para o Bahia, até de uma importância histórica, porque pode classificar de forma antecipada, mas por outro lado a classificação também pode se complicar do que aconteça nos dois jogos. Você pode falar individualmente, a preparação para esse tipo de jogo ela é diferente? Assim, a gente se prepara mais mentalmente do que fisicamente para um jogo desse, né? Como vocês falaram, classificação depende de um triunfo amanhã,
Mas a gente sabe também que no caso de derrota pode nos complicar, mas a gente tem total ciência de que somos capazes de conseguir um triunfo amanhã fora de casa, por mais difícil que seja a partida, mais desafiadora que a partida seja, a gente sabe da nossa capacidade e, como eu falei, a preparação nesse momento ela é mais mental do que física, até porque a gente não tem muitas sessões de treino entre um jogo e outro, entre uma partida e outra. Então, a motivação que vem de dentro de cada atleta, mas também do lado externo, que aquilo que o torcedor fez por nós ontem no aeroporto, e também ressaltando, né, algo que me marcou também foi o apoio que eles nos deram pós a derrota dentro de casa, né, após o revés contra o Nacional. Isso mostra que o torcedor está do nosso lado, que a gente tem feito um bom trabalho, que tem agradado eles, a gente tem representado, né, as cores do Bahia da melhor forma possível, e pode ter certeza que amanhã a gente vai brigar até o último minuto para sair com um triunfo e, como eu disse, com a classificação consequentemente. Muito bem, galera, aí vocês tiveram a oportunidade de ouvir e ver o jogador Eric Luiz do Esporte Clube Bahia. Olha só, a classificação, o Bahia lidera com 7 pontos positivos, são 2 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 4, sofreu 4, não tem saldo é zerado. Segundo, o Atlético Nacional de Medellín, o seu adversário hoje à noite lá em Medellín, 4 jogos, 6 pontos, 2 vitórias, não empatou, perdeu 2, tem 1 de saldo porque fez 6, sofreu 5. Temos aí o Internacional de Porto Alegre na terceira posição com 4 jogos, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, marcou 8, sofreu 7, tem o saldo de 1. E o último, o Nacional lá do Uruguai, 4 jogos, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, marcou 6, sofreu 8, tem um negativo de 2. O que é que o Bahia precisa do resultado para classificar? O Bahia precisa vencer a partida e carimbar a sua classificação. Bahia vencer a partida vai a 10, O Atlético Nacional fica com 6 e só chega a 9, não passa o Bahia. E amanhã o Internacional enfrenta o Nacional. Quem vencer, se o Nacional vencer, chega a 7, veja bem, a 7 pontos e tem a chance de, contra o próprio Atlético Nacional, fazer 10, se igualar ao Esporte Clube Bahia. E o Internacional, se vencer, que chega a 8, tem a chance de chegar a 11. O Bahia vencendo, o Bahia tira Atlético Nacional e o próprio Nacional. Fica Bahia Internacional para definir quem será o primeiro e o segundo do grupo. Se perder, se complica, se empatar, fica no páreo, vai para a última rodada, para tentar a sua classificação na última rodada. É esse o panorama exatamente desse grupo F da Copa Libertadores de América, O adversário do Esporte Clube Bahia, do técnico Javier Gandolfi, ele jogou contra o Laneiros na apertura lá da Colômbia no final de semana, venceu e foi com o time todo reserva, desculpe. O Sarmiento, ele chegou a atuar, sim, foi ele, de repente, que fez até 2 gols da vitória diante da equipe do time do Laneiros, no campeonato lá da Colômbia. Foi o único jogador titular que atuou, mas vai ficar no banco de reservas. Essa é que é a realidade. Esse atleta fica no banco de reservas. O time tem 2 desfalques importantíssimos. Juan Manuel Zapata, com uma lesão, e Ospina, que é um goleiraço com uma virose. Não tem condições dele se recuperar dessa virose e a situação fica complicada assim para o treinador da equipe do Atlético Nacional de Medellín. O time deve entrar em campo com Castilho, o jogador Andrés Roman, Arias, Tecilo e Camilo Cândido, aquele que passou pelo Bahia. Capuçando, Matheus Uribe e Cordona, Inestrosa, Viveiros e Biliarci. Essa deve ser a equipe do Atlético Nacional
da Colômbia para enfrentar o Bahia. A arbitragem do jogo, ela toda é da Argentina, o árbitro central, Dário Herrera, o Cristian Navarro e o Pablo Acevedo, os assistentes, o quarto árbitro, Luiz Lobo, o árbitro de vídeo, Roger Bolinho, e o assistente de vídeo, Luiz Novelli. Portanto, aí a arbitragem desse compromisso entre a equipe do Atlético Nacional de Medellín e Esporte Clube Bahia. O tricolor no Sub-17 estreou muito bem ontem, vencendo a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro por 2-1 no CT Evaristo de Macedo. Del fez um dos gols do Bahia de pênalti, próximo compromisso na próxima terça-feira contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. É isso aí, galera do Esporte Clube Bahia. Amanhã tem live no Pit Esquadrão. Mas aí as notícias do tricolor aqui. Aliás, antes de encerrarmos, falar de especulações. Muitas especulações, viu? Muitas, e nada de concreto. Essa é que é a realidade. A gente já falou ontem no Pit Esquadrão e não vamos ficar aqui batendo na mesma tecla o tempo todo. É isso aí, galera. Estamos juntos. Amanhã se ligue, porque tem Pit Esquadrão a partir das 21 horas no nosso canal, que é importante você fazer a inscrição, dar o like, também ativar o sininho e compartilhar com os amigos. E siga o Pit News no Instagram. Por enquanto, saí Brasil!